Olá, seja muito bem-vindo ao Saúde Companhia, esse projeto que pretende levar mais saúde e qualidade de vida para os seus dias. É claro, porque a gente quer viver muito mais e muito melhor. No programa de hoje você vai conhecer a história inspiradora de Thalita, o menor bebê já nascido no Rio Grande do Norte, que hoje, aos 16 anos, tem muita superação para contar pra gente. Você vai ver também como criar adolescentes diante de tantos desafios. E ainda, orientações sobre exercícios físicos com a personal trainer. E dica de livro imperdível. O Saúde Companhia está no ar. Hoje o bate-papo aqui é com Niane Fernandes, que é psicóloga, com larga experiência aí nas questões envolvendo crianças e adolescentes, e vai bater um papo bem bom aqui com a gente, porque as crianças elas passam por uma fase desafiadora que virou até série na Netflix, que se chama Adolescência, não é mesmo? E aí, para nós pais, como lidar com as questões envolvendo os adolescentes de hoje em dia? Niane, você ainda não está com um adolescente em casa não, o seu ainda está pequenininho, está com 4 anos. Mas os pais que chegam aqui para você relatam que tipos de situações? Falar de adolescência é falar de desafios, né? São inúmeros desafios que os pais, né, inclusive relatam para nós, que os próprios adolescentes, né, relatam para nós, mas também é falar dos benefícios que essa fase, né, nos traz. Então, muitas vezes, os relatos que os pais trazem, na verdade, são do desenvolvimento de uma adolescência normal. Tá? Que é aquele adolescente que está mais desafiador, aquele adolescente que está buscando novidades, aquele adolescente que está oscilando o humor, hora tá ali para baixo, depois já está mais eufórico, tá? Esse adolescente que não quer mais saber dos pais, Niane, ele não quer mais saber de mim, o que eu falo não tem mais, né, aquele mesmo peso, tá? Que tinha anteriormente. Então veja, quando a gente vai olhar para o desenvolvimento, né, ali do cérebro do adolescente, faz parte do processo. Se o movimento natural desse adolescente ele é sair um pouco daquele ninho, né, e buscar esses amigos, estar mais nesses meios sociais, na hora que eu vejo um adolescente isolado, isso já é um sinal de alerta. Tá? Eu preciso ficar atento, o que está acontecendo com meu filho, porque ele não tem vontade de sair, porque ele não tem esse ânimo. Os pais precisam buscar uma maior conexão com esse adolescente, sabe? Eu acho que sai mais um pouco daquele lugar de correção, de autoridade, sabe? E ter aquele momento mais empático. Compreender o que está por trás desse desejo desse meu filho, dessas preferências, quem é esse grupo social, o que está acontecendo aí nesse quarto, o que ele está acessando, tá? De forma ali mais isolada. Esse caminho de conexão é o que vai aproximar. E o que vai fazer com que esse afastamento ocorra, mas de maneira natural e que não perde aquele vínculo, né? Os pais precisam ter muito cuidado para não perder esse vínculo com esse filho. Esse vínculo precisa ser afetivo, né? E muitas vezes eles passam por sofrimentos que a gente não consegue acessar. Com relatos, inclusive, de adolescentes fazendo automutilação. O que um pai deve fazer quando perceber que o seu filho, que a sua filha está se machucando, está se cortando, por exemplo? Pois é essa presença que vai fazer com que se identifique os sinais precoces dessa autolesão, por exemplo, tá? Porque muitas vezes faz já muito tempo que esse adolescente já está praticando essa autolesão e o pai não sabe, porque não tem conexão, né? Não tem essa proximidade, tá? Então, às vezes, o adolescente, antes mesmo de iniciar um processo de autolesão, ele já está dando sinais. Mas como a minha comunicação, ela não é uma comunicação estreita, eu não consigo identificar, tá? Então, eu preciso estar atento até o que acontece antes dessa autolesão, né? E aí, quando chega realmente um processo de autolesão, o que está por trás desse comportamento? E aí, buscar ajuda também, tá? Porque, de fato, os pais sempre chegam, né, meio que sem saber o que fazer e com medo tanto de se exceder, de proibir, que absurdo, o que você está fazendo, que fazem muito isso, né, na hora que quer resolver logo o problema, quando, na verdade, a gente tem que compreender. E compreender não significa aceitar. Então, nesses casos, a gente orienta, sim, que faça
faça realmente, né, um acompanhamento ali psicológico, tá? Com a necessidade de acompanhamento psiquiátrico também? Em alguns casos, sim, tá? A gente precisa realmente avaliar. E normalmente a psicóloga ela vai verificar quanto tempo começou, né? Qual a intensidade disso. Muitas vezes é algo, digamos assim, às vezes de imitação. Ah, fulano tal vai fazer, eu vou fazer também para ver como é que é. Não é nem diminuir o problema, Isso. Nem superlativizar, né? Exatamente. E provavelmente alguém que já tem uma experiência aí, né, nessa área, que já atendeu diversos casos, né, diferentes inclusive, com a mesma demanda, tá? Pode ajudar nessa orientação, né? E aí a gente não cometer nenhum excesso. Para a gente concluir, Niane, o que você diria para os pais de adolescentes que enfrentam as dificuldades com filhos que passam por bullying, por situações assim e que acabam somatizando isso de uma maneira, vamos dizer assim, que não é tão positiva? Tá, vamos lá. Essas questões de bullying, né, muitas vezes também está banalizado, sabe? Que tudo é bullying, né? E aí a gente precisa também ter cautela. Acho que tudo parte de uma né, tentar se tranquilizar para analisar a situação não com a nossa emoção ali, a flor da pele, tá? Porque isso vai diminuir a nossa capacidade de raciocínio, por exemplo, tá? Então a gente precisa primeiro diminuir também nós essa adrenalina, fazer né, ter esse autocuidado com a nossa gestão emocional, se cuidar também, tá? O pai precisa estar bem para poder direcionar melhor esse filho. Tá? E aí após isso sim é fazer essa escuta, tá? Tem que ter esse adolescente, gente, eles precisam encontrar em casa esse espaço de escuta, tá? Porque senão eles se afastam, se isolam mesmo e aí os riscos ficam muito maiores, porque eles ficam sem nenhuma orientação, tá? E aí verificar qual é a frequência disso, se é a mesma pessoa, tá? Se o seu adolescente, ele também tem um perfil que o deixa mais vulnerável, ele aquele adolescente mais introspectivo, mais tímido, que tem uma autoestima mais baixa, e na hora que isso for realmente identificado, precisa buscar essa rede de apoio. Porque se isso estiver acontecendo na escola, precisa pedir essa ajuda à escola, né? E aí acolher esse adolescente, tá? No sentido de encorajá-lo a enfrentar também essas situações. Porque às vezes a gente fica, veja, às vezes eu coloco o adolescente numa situação ainda mais de vítima, porque daí eu vou querendo proteger com o melhor das intenções e eu não o ajudo a encorajar, a enfrentar, né? Porque esse é um dos desafios que ele pode e que vai viver durante sua adolescência, a juventude, a vida adulta. Então a gente precisa aproveitar esse momento da adolescência, tá? Para os ajudar a desenvolver esse padrão cerebral de encorajamento, de positividade, de otimismo, né? Acreditando que isso vai passar, mas que ele também precisa buscar resolver a tomada de decisão, tá? Tudo isso que o amadurecimento desse cérebro vai ajudar esse adolescente a ficar cada vez mais instrumentalizado, né? A enfrentar os desafios da vida. Pois muito obrigada, Niane. Sempre bom te rever, viu? Igualmente. Personal trainer que atende numa sala? Monalise Dantas, que história é essa? Olá pessoal, tudo bem? Então, diferente, né? Muito! Eu costumo dizer e eu acredito que o exercício físico, ele existe, né? No contexto, todo mundo deve fazer exercício físico. Só que antes da gente começar de fato a treinar, a gente tem que passar por uma avaliação, igual um check-up que a gente passa pelo médico, né? O profissional da educação física, ele também tem que avaliar você, como é que está seu corpo, como é que está a sua movimentação, pelo que você está passando. A gente tem que fazer todo um questionário, né? Um questionamento para você, uma anamnese, né? Para entender como é que aquela pessoa vai fazer o exercício, como é que aquela pessoa vai desenvolver ali, né? Para que o exercício vai funcionar para ela, porque tudo existe uma funcionalidade, então a gente tem que entender por que você precisa fazer exercício e qual exercício você precisa fazer. Até porque, assim, existe uma diversidade imensa de exercícios, de atividades, de modalidades para se praticar, né? Exatamente. Mas aí tem, assim, uma classificação para se segmentar ali a orientação para cada pessoa? Existe sim, né? Cada pessoa ela tem um formato de corpo diferente, um biotipo diferente. Né? Eu venho estudando nos últimos anos esses biotipos e os formatos do corpo,
né, para entender o que é que serve para aquela pessoa. Ela chegou ali para mim, o que é que serve para o biotipo daquela pessoa. E o que é que eu entendo a fundo para dizer assim, esse é o meu diferencial. É entender o momento de vida da pessoa. Eu entendo o momento de vida dela a partir de uma conversa, né, de um questionário que ela responde, a partir de fotos também que eu peço da pessoa. Esse é o diferencial, é uma ferramenta que eu uso, né, que a partir das fotos eu pontuo cada partezinha do corpo dela, desde o rosto até a parte de baixo, até as pernas ali, e entendo qual perfil essa pessoa representa, né, para mim. Então, a partir desse perfil é que eu digo assim, agora eu sei como é que eu vou prescrever para ela, mas para entender realmente qual o perfil dela e o que vai ser interessante para ela, aí eu preciso colocar essas pontuações na ferramenta e preciso conversar com a pessoa também, né, para entender um pouquinho da vida dela. E existem 5 perfis, que é o falso magro, compulsivo emocional, alto risco, pesado e estético. Todos eles têm um formato de corpo e características comportamentais, que é como ele se comporta, como ele age, como ele fala. Isso tudo traz nas características dele, né? A gente diz que é o corpo, quando você não fala, o seu corpo fala por você. Eu costumo dizer muito isso. E eu seria qual dos perfis, então, no olho treinado, então? No olho já dá um spoiler aí. Eu diria que você é alto risco, né? Com um pouquinho de pesado, que os perfis eles podem perpassar um pelo outro, né? Você vai ter todos em você. Só que tem geralmente dois, que estão ali em evidência, muito em evidência. Né, olhando para você assim bem de forma superficial, eu diria que você tem alto risco com pesado. Aí a gente iria ter que conversar, né? Vamos conversar, inclusive, vamos fazer a sua análise, né, em breve. E aí você vai saber mais características suas, né, que você reconhece assim, realmente eu tenho essa característica. Mas como é que a gente pode trabalhar isso dentro do exercício físico, dentro de um estilo de vida ali saudável, né? O que é que está me impedindo de eu alcançar algo que eu ainda não tenho clareza? E tem algum exercício, alguma atividade que ela seja indicada para todos, independentemente do perfil? Tem sim, existe, que eu acho que eu acredito que aqui todo mundo indica que é a musculação. É o mantra, é a musculação. Porque assim, a musculação ela vai ajudar quem quer emagrecer, quem quer funcionalidade, quem quer qualidade de vida, quem quer ganhar massa magra, enfim, ganhar definição, ficar com o corpo mais seco. A musculação ela vai influenciar em todas essas, contribuir em tudo isso, né? Alguns dos perfis eles vão ter mais afinidade com a musculação, vai ser mais fácil para algumas pessoas aderirem à musculação, isso é notório, mesmo que a pessoa não entenda de perfil, mesmo que a pessoa não saiba o perfil dela, mas a gente sabe que tem pessoas que gostam da musculação, vão lá frequentemente, e outras que não gostam, que ficam, eu não gosto de academia, eu não gosto, eu vou e não me sinto à vontade, enfim, existem outras estratégias para essas pessoas, mas a musculação em si, ela é a principal que eu indico e que vários profissionais, a grande maioria indica que vai ser a que você vai fazer e vai dizer assim, você vai ter um estilo de vida saudável, você vai viver bem, se você quiser emagrecer você vai ganhar tônus muscular, vai ter inúmeros benefícios. E para saber mais tem que procurar a Mona Lise para outras informações sobre o seu perfil e as orientações que ela tem para dar, até porque tudo começa na sala, mas extrapola a sala, né? Exatamente. Aqui é só o começo. Depois você vai ter que entrar em ação. Muito bom. Obrigada, viu, minha querida? Obrigada a você. No próximo bloco, uma dica de livro para você passar o fim de semana muito bem acompanhado. E a história inspiradora de Thalita. A Bebê de Natal fica no coração do Tirol e oferece diversas comodidades para todos os gostos, idades e necessidades. Tem escolinhas de futebol, vôlei, basquete e natação, além de beach tênis, academia de musculação e muito mais. Aqui você encontra loja de material esportivo, serviço de bar e restaurante, atendimento psicopedagógico, pilates, salão de beleza e estacionamento exclusivo. A Bebê de Natal, o clube da família. Oferecimento SOS Pharma, Clínica Viviane Lopes. A Bebê de Natal, o clube da família, onde você encontra escolinha de vôlei.
No Rio Grande do Norte se lê menos do que no resto do país, do que a média nacional. E é para mostrar para você a importância da gente dedicar um tempinho à leitura que eu trouxe aqui a Vitória, minha irmã, que é uma entusiasta da literatura, gosta de ler e de escrever também. Então dá umas dicas de livros que valem a pena ser lidos. Poxa, Vicky, vamos trazer aí para as pessoas, de repente, se entreterem com algo que traga algo mais aí nessa diversão com base na arte? Pois é, Mi. Eu tenho falado muito como a literatura nos coloca nesse lugar de olhar para o outro, né? A gente vive em tempos de hiperconectividade, mas a gente se desconectou muito do que é mais introspectivo e a leitura traz isso, diminui nosso nível de ansiedade, nos chama a fazer algo que seja menos imediato, né? E hoje eu trouxe o livro Véspera, da Carla Madeira, que é a autora brasileira mais lida do Brasil, né? Inclusive, um dos livros dela, Tudo é Rio, vai se tornar filme, né? Isso, exatamente. E ela tem uma linguagem muito sensível. Você já leu Carla Madeira, né? Já li. Eu comecei por Tudo é Rio, depois eu li o da Mordida. A Natureza da Mordida. A Natureza da Mordida e, por último, Véspera. Conta um pouquinho da história desse livro pra gente. Então, o Véspera fala sobre a história de Vedina, que é uma mãe que abandona o seu filho no meio da rua. Um acontecimento bem extremo, do qual ela se arrepende e volta ao lugar para ver se o filho ainda se encontra lá e não o encontra. E aí a gente vai tendo acesso ao presente dessa mãe em desespero e vai resgatando tudo que a levou até aquele momento clímax. Ele tem até uma forma de escrita bem singular, né? É o primeiro capítulo e o último, o segundo e o penúltimo, né? Isso, exatamente. E nele a gente se depara com dois gêmeos que se chamam Caim e Abel. E a gente vai vendo como eles são diferentes entre si, os antagonismos, e vai se identificando também dentro dessas relações familiares e passa a refletir sobre todos os acontecimentos de véspera que chegam a um acontecimento que parece extremo. Pois é, vale muito a pena ler Carla Madeira, vale muito a pena ler Véspera. Fica aí a dica para o seu fim de semana já começar com muita diversão e arte. Obrigada, Viquinha. Obrigada. Diante de tantas dificuldades, a gente vai ver agora a história de uma jovem inspiradora. Foi o menor bebê do Rio Grande do Norte. Tinha menos de 500 gramas quando ela nasceu, há 16 anos. E hoje ela tem uma história lindíssima para contar pra gente. Thalita, que bom estar aqui com você, que bom poder ver esse sorriso de perto, esse sorriso que a gente vê tantas vezes nas redes sociais. Thalita, como é para você ter sido o menor bebê já nascido no Rio Grande do Norte? É incrível, amém, eu ter sobrevivido a 16 anos atrás com apenas 400 gramas de 5 meses. E isso também é um milagre, né? Pois 16 anos atrás, onde a gente não tinha o recurso que a gente tem hoje, então eu fico muito feliz e muito gratificante de hoje poder estar aqui com 16 anos. Pois é, 16 anos, agora um bebezinho com 400 gramas que conseguiu se desenvolver em meio a muito amor, mas com aquela idade gestacional, seus órgãos ainda não estavam completamente formados, né? O que aconteceu, né, durante esse percurso? Deve ter passado muito tempo na UTI, né? Sim, foi 5 meses na UTI, né? Acredito que tenha sido bem difícil para os meus pais, pois eu era bebê, super pequena. Eles falavam que eu cabia assim na mão, tão pequena que era, bem pequenininha. Não podia passar a mão assim na pele que saía. Então foi 5 meses de luta, mas também de vitória, pois hoje sobrevivi e estou aqui com 16 anos. Que coisa linda. E 16 anos contando a história dela e com um sorriso sempre iluminando todo o entorno, né? Thalita, o que você gosta de fazer? Assim, o que eu gosto de fazer, eu gosto de louvar, gosto de postar nas redes sociais, eu gosto muito de me arrumar também. É vaidosa? Sim. Ai, que bacana. Gosta mais de vestido?
gosto de, no momento eu tô gostando de calça e de blusa. Eu gosto muito. Mas como é para você viver hoje na cadeira de rodas? Você já andou em algum momento da sua vida? Como é que tá isso? Olha, até respirar, porque muita coisa. Sim, para quem não sabe, eu já andei, né, antes de começar assim, a minha história ou piorar. Eu andava com o pezinho de lado, né, que o médico quebrou meu pé. O médico quebrou minha perna no parto, mas mesmo assim eu andava. Até hoje os médicos não entendem, mas eu andava, fazia as minhas coisas, ajudava nas tarefas de casa, ia pra escola, jogava bola, fazia tudo normal. Aí, a partir de um tempo do ano passado pra cá, 2022, 2023, de uns anos pra cá, foi onde a minha situação, a minha saúde acabou piorando. E aí foi onde eu parei de andar, né? Eu costumo dizer que eu parei de andar na fase mais difícil da minha vida, que foi na adolescência, onde a gente tá entrando naquele novo mundo, naquela nova vibe. Então, pra mim não é fácil, sabe? Com 16 anos, quase 17, estar na cadeira de roda. Ver as minhas pernas e não conseguir ir pro chão como todo mundo e andar e fazer as coisas é bem complicado, sabe? Às vezes eu fico muito triste não poder andar, mas seja o que Deus quiser. Mas e o que é que te move? O que é que te tira desse lugar ali, né? De pensar nas dificuldades e abrir esse sorriso e agradecer a Deus por mais um dia e tá sempre com um pensamento positivo? É Deus, eu confio muito no Senhor, né? Atualmente eu e minha família somos cristãos, então eu confio muito em Deus. Eu costumo dizer que é a mão de Deus que me sustenta, é o Senhor que me dá força para continuar, para vencer cada dia, cada batalha. Eu costumo dizer que a minha vida ela é feita por degraus, sabe? Um dia eu subo um degrau, cada dia eu subo um degrau devagarzinho, e é o Senhor que me dá força e que me mantém de pé para continuar todos os dias. Primeiramente Deus e segundo a minha família, que sempre me apoia, sempre conversa comigo. Como surgiu a ideia de você começar a compartilhar a sua vida, falar um pouco da sua história? Quais são os retornos que você recebe por mensagens? Sim, desde pequenininha eu sempre gostei muito de celular, de gravar e tudo mais. Aí depois de um tempo que eu fui crescendo, eu digo, acho que eu vou continuar nessa linha e vou manter isso, né? Até que surgiu a história de Thalita Vitória, né? Que sou eu. E eu comecei a gravar vídeos cantando, contando mais a minha história, contando. E aí a gente tá como estamos, né? Até hoje. E as pessoas, ai Thalita, você é linda, sua história é muito forte. Você é uma menina muito incrível, inspiradora. E eu gosto muito, eu amo gravar para as redes sociais. E você gosta muito também de conversar, né? A gente estava já antes aqui nos bastidores, é como eu, que não pode ver um cantinho para prosear, que a gente senta e começa a bater papo. Inclusive no local onde você faz diálise, né? Há quanto tempo que você está fazendo hemodiálise? Já tem muitos amigos lá? Como é essa etapa da sua vida? No começo foi bem difícil, quando eu entrei na clínica, eu não tinha a dimensão, o tanto de criança, o tanto de gente que fazia hemodiálise, que não tinha o rins, que não tinha saúde tão boa. No começo foi bem difícil, eu não queria ir, eu chorava, mas depois chega um certo tempo que a gente tem que ir, pois eu preciso da máquina de hemodiálise para poder sobreviver. Eu não posso faltar em hipótese alguma. Às vezes eu fico até chateada, eu não queria ir hoje, mas eu não posso, infelizmente, né? E lá é bem legal, tem várias crianças, mas acredita, eu não converso com as crianças, eu converso com os adultos. Olha só! Os meus amigos lá são as mães, os pais, a gente passa o dia inteiro conversando. Não é fácil? Não é. Mas como as pessoas geralmente dizem, é que eu deixo as coisas mais leves, né? Meus pais me ensinam muito isso, a deixar as coisas mais leves. Então eu converso, a gente fica rindo lá e assim, meio tantas coisas, é bem legal. Hoje, o que falta para a Thalita ser vitoriosa em todos os aspectos da vida dela, apesar das dificuldades de saúde? Seria, primeiro, se eu pudesse andar, que eu creio que eu vou conseguir, já ia amenizar muita coisa. E também, se eu tivesse amigos, eu não tenho muitos amigos, né? Eu sei que também não é fácil, mas, tipo, eu gosto muito de
pra praia, gosto. Não posso muito, né, por causa do catéter no coração e tudo mais, tem que ter os cuidados, mas eu gosto de ir pra praia, de ir pro shopping, de passear, ir pra praça. E aqui o que ia mudar, assim, principalmente, seria no andar. Acho que se pudesse andar assim como as pessoas, ia sair da cadeira de roda, né? Acho que ia ajudar assim a melhorar muita coisa pra mim. Mas a cadeira, ela tá adequada para o seu tamanho, para a sua estrutura física? Como é que tá? O tamanho até que tá, mas adequada mesmo não tá assim. A almofada não é adequada. Isso aqui já foi uma adaptação que meus pais fizeram. E a parte das costas também não tá adequada. A cadeira de rodas está quebrada, só tem um freio. O outro freio não tem mais, caiu. Então tá meio perigosa. Entendo. Diante de tudo isso, né, qual a mensagem que você deixaria para as pessoas que muitas vezes não têm fé na vida, não têm fé no futuro e que passam por dificuldades, às vezes até desanimando, né? O que você diria, você que já passou por quantas cirurgias? 23. 23 cirurgias, que toma quantos remédios por dia? 16. Em comprimido só, né? Isso, fora o líquido. E aí ainda faz 3 diálises por semana. Cada diálise com quantas horas de duração? 2 horas. O que você diria para as pessoas que às vezes desanimam? Nenhum deserto ou nada na nossa vida dura para sempre. Então, você aí do outro lado, não perca sua convicção, não perca a fé. Deus vai agir. O Senhor tem um propósito para tudo. Não tá fácil, a gente pode às vezes se desanimar ou ficar triste, mas não perca a fé, não fica triste, porque Deus tem um propósito para tudo e nada nessa vida dura para sempre. Tudo é permissão de Deus. Tudo passa, né? Tudo passa. Alita, meu amor, obrigada, viu? De nada. Fica com Deus. Amém. E aí, o que achou do programa de hoje? Lembra de interagir com a gente pelo @SaúdeCia na TV. Até sábado que vem. A ABB de Natal fica no coração do Tirol e oferece diversas comodidades para todos os gostos, idades e necessidades. Tem escolinhas de futebol, vôlei, basquete e natação, além de beach tênis, academia de musculação e muito mais. Aqui você encontra loja de material esportivo, serviço de bar e restaurante, atendimento psicopedagógico, pilates, salão de beleza e estacionamento exclusivo. A ABB de Natal, o clube da família. Oferecimento SOS Farma, remédio barato de verdade. Clínica Viviane Lopes e o diferencial Dom, com atendimento médico. A ABB de Natal, o clube da família onde você encontra escolinha de vôlei. Saúde e Companhia é um projeto da MR Estratégias de Comunicação, produção Praia Filmes,